É sempre bem tenso quando alguém some por algumas horas sem dar nenhum tipo de notícia, né? Pior ainda se o celular fica fora de área e você não consegue falar com a pessoa de jeito nenhum. A gente já fica imaginando logo as piores coisas. É terrível. Agora imagina só o desespero das famílias que têm pessoas desaparecidas. Você sabia que no Brasil o número de pessoas desaparecidas costuma ser sempre maior do que as pessoas assassinadas? Só no ano passado, mais de 79 mil pessoas desapareceram por aqui. E é como se todo dia mais de 200 pessoas simplesmente sumissem. E isso que a gente tá falando só no Brasil. Se a gente for pegar no mundo todo, esse número fica bem pior. A grande maioria deles acabam que nunca são resolvidos. E hoje eu tô aqui para falar sobre isso mesmo. Eu vou te mostrar alguns dos casos de desaparecimentos mais famosos do mundo. Então, vamos comigo. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Quem aí já assistiu os filmes do Indiana Jones? Aquele arqueólogo e explorador famoso que sempre acabava se metendo em confusões, mas no final dava tudo certo. Mas você sabia que o Indiana Jones foi inspirado em uma pessoa real? O arqueólogo e explorador Percy Harrison Fawcett foi quem inspirou a criação do personagem Indiana Jones, que continua super famoso até os dias de hoje. O único problema é que, enquanto pro Indiana Jones as coisas sempre davam certas no final, pro Fawcett não foi bem assim não. Como todo bom explorador meio maluco, o Fawcett acreditava que existia uma cidade perdida, que era chamada de Cidade Perdida Z. E adivinha só onde que era a Cidade Perdida? Bem no interior da floresta amazônica. O Fawcett, junto com o filho dele, organizou uma expedição para o Mato Grosso em busca dessa cidade perdida. E depois disso, ele nunca mais foi visto. Na época, um montão de teoria maluca surgiu, e tem gente que diz que ele encontrou sim essa cidade e resolveu viver nela para sempre. A história mais aceita é que o Fawcett e o filho dele foram mortos por membros das tribos locais, mas como seu corpo nunca foi encontrado, isso ainda permanece um grande mistério. E aqui outra pergunta. Quem aí já conferiu o filme O Irlandês da Netflix? Assim, eu sei que a história é gigantesca, você tem que vencer essa barreira. Você sabia que o filme é baseado em uma história verdadeira? O personagem Jimmy Hoffa, que é interpretado pelo ator Al Pacino, realmente existiu na vida real. O Jimmy Hoffa foi bastante famoso nos Estados Unidos ali na década de 60, sendo um dos mais poderosos sindicalistas que já existiu. Pra você ter uma noção, ele era considerado a segunda pessoa mais importante dos Estados Unidos, atrás só do próprio presidente. O problema é que ele também era envolvido em um monte de coisa errada, tipo assim, suborno, conspiração e fraudes. Por causa disso, ele acabou até fazendo um acordo com o presidente para não ser preso. E em troca, ele tinha que parar de se envolver em atividades sindicais. Em 1975, o Jimmy Hoffa foi a uma reunião com 2 chefões do crime organizado, e depois disso, nunca mais foi visto. Apesar de no filme O Irlandês ter sim uma cena em que o Jimmy Hoffa é assassinado, sem corpo e sem uma confissão, a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu com ele. E não, os desaparecimentos sinistros não são coisa só de gringo. Você sabe que a coisa é séria mesmo quando o caso passa até no Linha Direta. No Brasil, um dos casos mais famosos de pessoas desaparecidas aconteceu com o menino Carlinhos, lá nos anos 70. A história contada é de que um sequestrador invadiu a casa do Carlinhos, trancando a mãe dele e os irmãos no banheiro e raptando ele. O sequestrador deixou um bilhete exigindo um resgate para devolver o Carlinhos à família dele. Os pais buscaram a ajuda da polícia militar, e o bilhete do sequestrador foi divulgado em jornais, rádios e até mesmo na televisão. No dia do resgate, o lugar estava lotado com um monte de policiais e repórter disfarçado. E muita gente diz que foi isso que acabou assustando o sequestrador para ele não aparecer. Na época, a mãe do Carlinhos acabou virando a principal suspeita do crime, por causa do seu comportamento enquanto a polícia investigava o caso. O jornalista Domingos Meirelles é um dos que acredita que a mãe de Carlinhos estava sim diretamente envolvida no crime. Mas apesar das teorias, até hoje não tem nenhuma notícia do Carlinhos, que infelizmente acabou virando mais um dentre tantos casos de pessoas desaparecidas.
No Brasil, outro caso famoso de desaparecimento foi da Priscila Belfort, a irmã do lutador Vitor Belfort. O Vitor é um famoso lutador brasileiro, e é bem provável que você já tenha ouvido falar dele alguma vez. Em 2004, no dia 9 de janeiro, a irmã do Vitor simplesmente desapareceu e segue assim sem notícias até hoje. Em 2017, a polícia até chegou a prender 2 suspeitos do crime, mas acabou que o caso não avançou muito. Em outubro de 2020, circulou pela internet fotos de uma mulher bem parecida com a Priscila, e todo mundo estava achando que ela tinha sido encontrada. Mas a própria mãe da Priscila chegou a confirmar que, infelizmente, a foto não era dela. Esse ano completou 17 anos do desaparecimento da Priscila, e o próprio Vitor Belfort postou no Instagram um vídeo ao lado da família dele falando sobre isso, e pedindo para quem souber de alguma coisa, né, que entre em contato com ele. Não vamos perder a esperança, ela é a última que morre. Lars Mittank, o jovem alemão de 24 anos que foi visto pela última vez pulando uma cerca de arame farpado no aeroporto e correndo em direção à floresta. A história do jovem Lars Mittank segue hoje como um dos casos mais confusos e sem explicação de pessoas desaparecidas. Tudo aconteceu quando ele e seus amigos viajaram para a Bulgária em julho de 2014. Numa certa noite, quando Lars foi dar uma volta, ele se envolveu em uma briga por causa de futebol, tendo apanhado bastante nisso. Por causa da briga, ele acabou rompendo o tímpano e foi proibido de pegar o avião por causa da pressão e que isso podia piorar mais a situação dele. Enquanto seus amigos voltaram, o jovem Lars acabou ficando sozinho na Bulgária por mais alguns dias. Em uma certa madrugada, ele ligou para sua mãe desesperado, dizendo que eles estavam atrás dele, que tinha uma galera seguindo ele e que ele não queria morrer. No dia do voo dele, as câmeras do aeroporto filmaram o Lars entrando normalmente, quando de uma hora para outra ele simplesmente começou a correr. O médico do aeroporto que atendeu o Lars antes dele correr conta que o jovem estava desesperado, dizendo que não queria morrer e que tinha que fugir dali. As últimas gravações mostraram Lars correndo no aeroporto, pulando uma cerca de arame farpado e indo em direção à floresta para nunca mais ser visto. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Se o Lars estava drogado, se ele tinha realmente alguém atrás dele, essas são algumas das perguntas que seguem sem explicação. Esse é um caso de desaparecimento um pouquinho diferente, um que envolveu até o FBI nele. O D.B. Cooper, que não é o nome real, foi um homem que sequestrou um avião nos Estados Unidos em 1971. Ele roubou nesse sequestro cerca de $200 mil, pulou de paraquedas e nunca mais foi encontrado. Teve até uma busca extensa do FBI, uma investigação que segue aberta até os dias de hoje, mas nunca foi encontrado nada sobre o caso. Esse segue como o único sequestro aéreo sem solução em toda a história da aviação dos Estados Unidos. E para quem já assistiu a série Loki, com certeza lembra da cena em que ele finge ser o D.B. Cooper para sequestrar um avião. E como até hoje não se sabe nada sobre o caso, a teoria de que o D.B. Cooper é na verdade o Loki é tão boa como qualquer outra aí do FBI. Mas quem sabe, se vocês não gostarem bastante desse vídeo, a gente volta com uma parte 2, porque tem muita coisa ainda para falar. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, apoia o canal, deixa um like, vai ver as outras playlists, vai ver mais vídeo, manda pros outros, né? Ajuda nós. E se inscreve no canal que você ajuda nós e sempre vai receber um vídeo bem bom pra você aí. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!